Racional superior, salva a natureza da fase racional, salva tudo, salva todos. Olha, eu sou Félix Barreto, vovô do Bloco da Bahia, estudante de cultura racional há mais de 30 anos, média de 1.200, 1.300 livros lidos, né? A média é essa, com repetições, né? Algumas conferências, bate-papo, né? E várias linhas de leitura, né? Reflexiva, rápida, né? Aquela que a gente já não é mais você, né? É o raciocínio. Você lê 3 livros numa sentada, 150 páginas, lê 21 livros em uma semana, os repete, já não é mais você. É a parte, entidade de Deus em você. Então, eu estou lendo uma parte agora aqui para crente, pessoal do espiritismo, do candomblé, que é tudo a mesma coisa, da ciência. Não há nada igual para se definir. Não vão entender alguns, né, baseado nas suas capacidades de entendimento, não vão entender, porque ele fala de várias coisas ao mesmo tempo. Na 13ª eternidade a planície estava assim, assim, assim. Foi quando os monstros, né, aí os civilizados, então tem que prestar atenção, que ele está falando dos civilizados, de quando a gente era monstro, e da planície, né? A planície é uma coisa. Quando fala de seres, é nossa, é os racionais que se deformou na planície. É quando fala do estroglodita, ou seja, quando fala da parte que se deformou, monstrinho, monstro, e da parte que, né, é selvagem, é a gente. Né? Quando passa a planície, aí vem para a lua, aí vem para o sol. Então são partes diferentes. Aí já é seres do espaço, né? As deformações mais em cima, né? E ele vai descendo, esclarecendo tudo de uma maneira que não se conta o esclarecimento, especialmente quando a gente entende cultura racional, entendeu? Então é incrível a gente ler as 21 eternidades, está lá, 21 eternidades, Gênese racional. E é parte, né? Aí ele finaliza uma parte, uma eternidade, inicia outra. Aí divulga até a 14ª, a 17ª, né? Aí inicia uma outra e vai iniciando devagarzinho. 17ª, 11ª, quando iniciou o magnético. 14ª, né? A criação dos irracionais. 15ª, uma importante, né? Foi quando deixamos de nascer da Terra, né? E passamos a nascer um do outro, né? Uma mudança no mundo espiritual, no mundo cosmológico. Então, uma série de mudanças a gente encontra, né? Como por exemplo, né, a da ciência, né? O sêmen, né, que vai dar no sêmen, né, óvulo, formação de corpos, né, cromossomo, o ideograma ou diagrama, prótons, elétrons, nêutrons, né, molécula, DN, gene, cromossomo, células, que vai resultar no sêmen. Então tudo aí já é ciência. Aí quando a gente está na parte espiritual, aí já é cosmo, né? O cosmo da influência espiritual. E aí quando entra na parte matéria, aqui já não tem condições nenhuma, assim, um conhecimento como esse de fazer a ligação. É porque o homem se resume tudo em 7.000 anos, né? E aí ele bota 5.000 anos, 5 milhões de anos, 50 milhões de anos, 100 milhões de anos, ele bota o que ele quiser, né? Então, dentro de uma eternidade já é o bastante para falar de várias divisões, várias transformações, várias fases nossas, em que o homem já ainda não alcança, ou que ele poderia ou pode alcançar, né? O homem de letra e número. Então, aí, gente, a gente dá para a gente ter uma noção, né? Uma base, uma boa base, se relacionando aos avatares, né? Uma espécie, uma classe, Cristo, Alá, Buda. E a gente vê que é tudo aqui, já na formação desse ser, certo? Foi preciso e necessário. E aí quando a gente vai para a Gênesis, começando lá de cima, do mundo de Deus, do mundo racional, nada disso existe. Nenhum desses tem condições, né? Não há possibilidade de existir, porque quando a gente pega essa Gênesis na internet, que bota
e repete, volta, e repete, volta, e repete, mas ouvindo com cuidado, com detalhe, né? Ele esclarece a ciência, as fases, falando uma dentro da outra. Se não tiver, prestar bastante atenção, que ele muda em sequência de palavras. A planície estava se deformando, né? Olha, quando os selvagens já estavam. E aí, nessa mistura, nessa transição de conversa, você se perde. Então, é bom pegar uma caneta e um lápis e ele dizia, né, vamos pegar aqui os seres, né? Vamos pegar aqui a planície. Quando ele falar da planície, da resina, da goma, tudo é planície, né? As 20, quando ele falar de sol, luz, estrela, aí é ser. Aí somos nós, virtude perdida que se formou. E para chegar em nós, né, esquentou, aí quando virou fogo, o sol virou fogo, né, que se transformou, e aí veio a planície já bem deformada, e aí começaram a surgir, né, os irracionais. Né? Nós fomos primeiro, depois vegetais e aí irracionais. Então é muito importante a gente saber, né, a ordem de como foi, né, e os espíritos, né, depois do alfabeto astrológico, já estava tudo pronto aqui embaixo, bem deformado, já tudo pronto, já existia o ser, né, aí a partir do entendimento, porque sem entendimento nada existiria, nada poderia existir, né, então a partir do entendimento ser de matéria, a partir do entendimento ser de matéria, a partir daí o homem resume tudo e não tem condições, né? É uma espécie em dezenas, centenas de outras, né? Eu posso dizer centenas de milhares ou milhares, né? Cromossomo, né? Micróbio, micro, vem do micro, né? A visão macro não se conta, não se tem entre os humanos, né? Só o racional superior. Então, vai para o micro, né? Micro-organismo, né? Fluídica, fluidos. Então, quem sabe do que eu estou falando, quem tem estudos, entende. Né? Quem não tem, vai entender lá. Né? Gênese, 21 eternidade, a gênese racional, quer dizer, que inclui o animal, que inclui o monstro, o monstrinho, o monstro, o mastodonte, o monstrão, o monstrengo, e aí selvagem, e aí para entrar para a parte civilizada, selvagem, várias denominações, de vários degraus, e aí o civilizado. E agora, no terceiro milênio, que viria a salvação da humanidade, através da carta de Fátima e muitos outros profetas, né? Muitas outras profecias, que está na Bíblia e muitos outros livros, chegaria a salvação dessa espécie, né? E chegou de outras no passado, né? Através do alfabeto astrológico, que houve dois, né? O do astral superior e do astral inferior, né? E que nós, aqui, uma boa parte de nós alcançou. E aqui agora, na imunização racional, a volta para casa mais uma vez, esclarecendo seita, doutrina, religião, espiritismo, candomblé, budismo, Deus, diabos, e as classes de Satanás, Exu, e mais demônio, como se divide isso, né? O filme Lucifer dá uma base, Lúcido, então os filmes vão ser uma base, é o pensamento em busca de informação, né? Dizendo à humanidade que nós somos de origem racional. A origem e a razão é Deus, está dentro. O vínculo foi perdido, nas estrelas já não há mais raciocínio, já não há mais uma força racional. Até a Lua ainda existe, né? Eletromagnético, Sol e Lua. Dali para baixo, nas estrelas não existe mais, né, a energia racional. Para você entender que nós, a gente fala aqui, né? E só o seu Manuel pode trazer isso até a gente. Mas nas estrelas não existe, é como se não existisse mais vínculo racional. Vamos andando. Nós somos uma parte suprema, de supremacia, né? É como eu falei, né? De uma parte superior, né? Que vem se deformando. Os irracionais vêm depois, os vegetais. Nós viemos desde o início, né? Se perdemos no espaço, saímos do mundo racional, viemos nos transformando. E estamos aqui na condição de matéria. Materializou um ser assim como nós. Então, hegemonia de ser. Nós temos essa parte em nós, né? Hegemonia de ser inteligente, na capacidade de entender os outros, mas de contrapartida um bicho, por ser livre e arbitrário. Não conhecia o livre-arbítrio, não chega ao seu destino. Bom, segundo milênio, terceiro milênio, 21. Ou melhor, 21 eternidade, né? Gênese racional. Devagar, gente, lê uma parte, devagar, desguarda a outra, pega um caderno, devagarzinho, ouve
quem é cristão, quem está nessa direção, né? Que tudo é na direção racional, tudo isso aí é uma direção boa, né? Ouvir devagar, para conhecer os espíritos, saber de onde eles vieram, né? De que maneira pode ser bom ou mal entre a gente, os que são bons, os que são mal, né? Porque fala de provação, para haver provação tem que ser tudo bom, né? Existe bem e mal, não pode haver provação. Então, pois é, gente, salve o racional superior, salve a natureza da fase racional, salve a todos, salve a todos. Salve!